Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui com a nossa jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos também ao canal Despertar do Ser, você que é novo aqui, ou você que está sempre aqui comigo, sejam muito bem-vindos à página também despertardoser.100 aqui do Instagram. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e esse canal aqui tem esse propósito mesmo, da gente caminhar juntos, de mãos dadas, nesse caminho tão lindo de volta para casa, de volta para o nosso verdadeiro lar, para o nosso verdadeiro ser. Juntos a gente, vai lembrando uns aos outros. E hoje a gente vai fazer então a lição 137, um pouquinho mais curta que as outras últimas, mas também a gente vai ter que fazer em duas partes, certo? São 14 páginas aqui com os comentários do professor Kenneth e com as passagens do livro-texto que ele traz para dentro da lição, certo? Quero pedir para vocês também que sempre que tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, né? Eu também tenho disponível abaixo do vídeo no YouTube o link do meu WhatsApp, porque eu utilizo ele para os atendimentos de psicoterapia. Então, quem tiver alguma dúvida que eu possa orientar, que eu possa ajudar, pode entrar em contato por esse link também, certo? E se você tem interesse em fazer sessões de psicoterapia, eu digo a vocês que essa psicoterapia ela é toda baseada nos ensinamentos de Um Curso em Milagres, certo? Então, a gente trabalha com essa visão unicista do ser, não dualista do ser, para que a gente aprenda a não mais ficar nessa tentativa de mudar o mundo, e sim que a gente possa ser capaz de ver o mundo de maneira diferente, que faz toda a diferença para a gente, de novo, lembrar que a paz é nossa, que a felicidade é nossa e que a gente precisa somente desfazer os bloqueios que nos impedem de acessar essa paz, essa alegria, essa felicidade. E então eu, como uma mentora, como uma irmã que começou a estudar um pouco antes, posso pegar a mão de vocês e ajudar nesse caminho, certo? Então vamos entrar para aquela sala de aula junto com Jesus e o Espírito Santo, nos entregando totalmente, entregando nossa total disponibilidade de aprender essa lição hoje, mais profundamente quanto possível, que muitas outras curas sejam feitas. Então a gente, antes de iniciar, a gente sempre estabelece a meta da paz, para que tudo que a gente vai aprender hoje só nos leve para esse lugar de paz na mente, que o propósito do Espírito Santo para nós seja atingido. E então a gente deixa todos os transtornos e tribulações da nossa rotina diária para o lado de fora dessa sala de aula. A gente entra então, como sempre digo, de mãos vazias e cabeça aberta, mente aberta, na verdade, né? Mente aberta para desaprender com Jesus, para que a verdade então apareça por trás da ilusão. Então vamos lá, gente? E eu queria contar para vocês, porque assim, como essa lição de hoje tem aquela ideia, a principal ideia é: quando sou curado, não sou curado sozinho. Eu queria contar para vocês, porque ontem na lição 136, que a doença é uma defesa contra a verdade, E aí eu cheguei a comentar com vocês, acho que foi nessa, ou não foi nessa, mentira, foi na lição 135, se eu me defendo sou atacado,
né? Não foi? Que eu trouxe para vocês a minha sala de aula do dia, que foi minha filha trazendo que estava tendo conflito na escola com os colegas, né? E aí eu fiz aquilo, eu dei um passo para trás com Jesus, porque nessas alturas do campeonato a gente não se dá mais. A gente não, a gente já foi ensinado tanto pelo contraste de como é melhor estar nesse lugar de paz da mente do que se deixar levar pelos transtornos do que parece ser que está acontecendo, né? Então a gente chega nesse estágio, a gente não quer mais estar certo, a gente quer estar em paz, né? A gente, na verdade, dá graças a Deus que a gente está errado. Então, quando acontece isso, de acontecer alguma situação que parece que nos deixa meio incomodado, meio transtornado, né? Lembrando que nunca existem pequenos transtornos, né? É sempre o ódio escondido ali. Então eu dei aquele passo para trás e pedi para Jesus me mostrar, né, a verdade ali, me mostrar o amor ali, me mostrar a verdade, porque a gente só interpreta, né? Interpretação não é a verdade, né, gente? Então a gente só interpreta. E aí, nesse lugar, né, a minha filha já começou a me cobrar que as outras mães defendem os seus filhos e não sei o quê. E eu, né, naquele lugar, assim, de que, né, eu não sei nada, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tomo mais nenhuma decisão por conta própria. Então, Jesus, me mostra a verdade aqui, corrige os equívocos da minha mente, Espírito Santo, que estão me fazendo ver essas cenas, né? Sem esperar, sem estar colocando nada específico, ó, Jesus me ajuda a resolver essa cena em específico, né? E sim que ele tirasse as ilusões dessa cena, né? Para que a gente pudesse enxergar realmente a verdade ali. E assim, né, aos pouquinhos eu fui conversando com a minha filha e tal. Concordei com ela que eu ia pedir, que eu ia interferir na escola pedindo para que a orientadora educacional chamasse os coleguinhas envolvidos todos para conversar, porque ela mesma estava dizendo que eles são amigos e que, né, e que ela queria continuar com essa amizade, que ela não queria que eles brigassem. Então, concordei, fui lá, pedi para a orientadora chamar eles para conversar, mas a minha filha já foi para a escola com em outro lugar na mente, entende? Sem mais aquela necessidade de preciso ser defendida, porque estou sendo atacada, preciso que tu me defenda, porque é só a mãe dos outros que estão defendendo eles e tu não me defende, sabe? Ela saiu daquele lugar e foi para um lugar totalmente diferente. Mas não é a gente que interfere no sentido de que, eu quero que as coisas sejam resolvidas assim, assim, assim. Não. Quando a gente dá um passo para trás com Jesus, a gente entrega tudo e a gente sempre recebe muito mais. Então, quando a gente foi para a escola, minha filha já foi muito feliz para a escola, ela foi com outro espírito para a escola. E quando eu fui buscar ela à noite na escola, gente do céu, é aqueles testemunhos que Jesus sempre nos traz, porque ele sabe que a gente ainda precisa de testemunhos para fazer os contrastes da gente escolher de novo e escolher pelo professor certo. Então, a minha filha chegou contando que os outros dois amiguinhos, que na verdade eram os que estavam mais brigando, e ela estava no meio dos dois porque ela é amiga dos dois, ela chegou numa felicidade, numa alegria, porque ela disse que os dois simplesmente do nada conversaram, riram, ficaram amigos, um elogiou o trabalho do outro, assim, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Então, assim, gente, eu queria trazer de novo essa cena com vocês, justamente por causa dessa lição de hoje. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Então, eu deixo vocês, né, com essa experiência que eu escolhi
que eu escolhi porque eu escolhi o professor certo. Então, o professor certo me apresentou a verdade ali, que na verdade a gente é puro amor, sim. Só que a gente às vezes escolhe esquecer. Só que a gente escolhe esquecer o amor, mas o amor não esquece a gente. Então é só a gente tirar as cortinas de fumaça que mentem, que dizem que ali existe ódio, que existe necessidade de ataque e defesa. A gente tira aquela cortina de mentira e a verdade que é o amor tá ali. Então é aquela nossa pequena disponibilidade, gente, de não querer mais estar certo e Jesus errado. Quando a gente está na disponibilidade de dizer tô errado e Jesus está certo, tudo muda, tudo muda. Então, eu não mudei os coleguinhas, eu não mudei os pais dos coleguinhas, não tentei mudar a escola a rotina da escola, não tentei mudar a cabeça da minha filha. Eu só dei um passo para trás e pedi ajuda de Jesus para ver tudo diferente, né? É a lição, foi a lição. E aí, quando sou curado, não sou curado sozinho, né? Permitir que a minha mente curasse, que Jesus curasse a minha mente, e todos os envolvidos seguiram a mesma coisa, porque a gente é a mesma mente. E o professor Kenneth começa a lição, então, dizendo que essa lição continua com o tema da doença, que foi a de ontem, né? A 136. Que a doença é uma defesa contra a verdade, né? E aqui nessa lição, definida como separação. Isso significa que a cura é uma unidade. Nós aceitamos nossa unicidade com Cristo, o Filho único de Deus, por nos unirmos a Jesus em nossas mentes certas. Todos nós envolvidos nessa cena fizemos isso. Eu só tive, a disponibilidade de escolher de novo e todos nós nos unimos na mente certa de Cristo, o único Filho de Deus. E esse processo é que desfaz a doença. A doença é o pensamento equivocado, lembra? Que pode ser tanto projetado no outro, ou no corpo do outro, como raiva, como ódio, como projeção da culpa, como no meu próprio corpo como doença, né? Nessa situação, a minha mente, e claro, dentro da crença de fragmento das outras mentes também aquela projeção da culpa, da raiva, né? Mas esse processo da gente se unir a Jesus nessa única mente é que desfaz a doença. E Jesus também equaciona doença e pecado. E a crença de que o mundo físico é real. Porque quando a gente dá um passo atrás com Jesus, a gente está saindo daquela certeza de que o que eu estou vendo com os olhos do corpo é real. Entende? É isso que a gente faz quando a gente dá um passo atrás com Jesus para ver a verdade. A gente só tira a realidade do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem. Então, Jesus equaciona doença e pecado e a crença de que o mundo físico é real. E assim ele equaciona a cura ao perdão do pecado e a percepção do mundo real, que desfaz a crença na realidade do mundo. Por mais que na forma, pra gente, é inconsciente isso ainda, é isso que está acontecendo, desfazendo
a crença na realidade do mundo. A gente ainda não tem essa percepção, mas é o que está acontecendo. Por isso que o nosso processo é tão amoroso, é um processo, é passo a passo. A gente não se dá conta do que está sendo feito lá no inconsciente. Por isso que muitas vezes acontece o milagre e tu diz, eu não sei o que aconteceu, só sei que aconteceu. Porque antes estava sendo curado lá no inconsciente sem a gente perceber que estava sendo. Então, no mundo real, nós estamos fora da materialidade. E com o amor de Jesus ao nosso lado, percebemos que o mundo é um sonho. Mais uma vez, primeiro é inconsciente essa percepção de que o mundo é um sonho. E a gente vai curando, até que se mostra na própria projeção aqui da experiência. E a gente não sabe nem de onde é que veio a cura. Olhamos para nossos corpos e vemos que isso não é quem nós somos, pois eles são simplesmente figuras no sonho da mente. Em resumo, o mundo real, o perdão e a cura são equiparados, assim como a doença, o pecado e o mundo físico também são equiparados, né? Então a ideia da lição, quando sou curado, não sou curado sozinho, reflete de volta para nós a unidade do Filho de Deus. Um no céu como Cristo, um no sonho. Quando eu me uno ao amor de Jesus no instante santo e sou curado, a filiação é curada também, porque estou sem meu ego e, portanto, sem a crença na separação e na individualidade. E não são só aquelas pessoas envolvidas na cena, aqueles personagens envolvidos na cena. Todas as mentes que se encontram no mesmo conflito são curados também. A gente nem fica sabendo, não importa. Nesse instante, sei que o Filho de Deus é um e que sou parte dessa unidade. O manual para professores expressa a mesma ideia ao responder à pergunta: quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Jesus é uma manifestação de professor único. E uma vez que só existe um filho em nossa cura, nos tornamos esse professor também. A unidade do Filho de Deus é a nossa própria. E aí a gente entra no primeiro parágrafo da lição com Jesus dizendo que a ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estarmos separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença original é o pensamento de que estou por conta própria. Eu começo por me afastar da minha unidade com Deus, o que me estabelece como separado e autônomo, isolado e sozinho. Lembra aquela pergunta ontológica? Pai, posso ser separado, autônomo, isolado, sozinho? Pai diz que não, mas que a gente poderia acreditar que sim, né? Através da evolução do sistema defensivo do ego, esse pensamento de separação se manifesta como um corpo separado, mantendo-me separado de todos os outros. Isso, então, mais uma vez, cada corpinho separado, com individualidades, com pensamentos diferentes, crenças e valores diferentes, necessidades diferentes, tudo é a sombra da crença na mente. Quando eu tenho sintomas físicos ou psicológicos,
minha dor me isola ainda mais dos outros. Na forma, né? Mas na verdade eu me isolei primeiro na mente, achando que era possível ser separado, ser sozinho, ser isolado, autônomo, por conta própria. Primeiro foi na mente. Então minha dor me isola ainda mais dos outros. Na verdade a dor é na mente, né? A gente já viu ontem. Não é o corpo que dói, sim a mente. Então minha dor me isola ainda mais dos outros, pois não posso amar quando estou com dor, pois tudo que busco é alívio. Amor e dores são estados mutuamente excludentes. Portanto, a dor é uma decisão de ser separado do amor. Quando estou com dor, amo apenas aqueles que vão diminuí-la, que eu acredito que vão diminuí-la, né? Essa é a minha necessidade especial, e o objeto de amor especial é aquele que vai aliviá-la. Se a minha dor for psicológica, essa pessoa especial me ajuda com um telefonema, visita, carta. Se a dor for física, sou ajudado pela melhora do sintoma. No entanto, isso não é união verdadeira, pois nossas necessidades e interesses especiais obstruem nossa consciência do nosso propósito compartilhado. A doença divide nosso propósito. A cura o une. Lembre-se, nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Quanta clareza! Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Que lição! A doença é isolamento, Jesus nos diz aqui na lição. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Quando estou doente, não me importo com você. Provavelmente mais do que em qualquer outro período da minha vida, minha dor me transforma no centro do universo. Eu me importo apenas com o fato da minha dor ser aliviada. Você existe em meu sonho apenas para servir ao propósito de aliviar meu desconforto. Seguindo a quarta lei do caos do ego, tens aquilo que tomaste dos outros. Nós, em algum nível, paradoxalmente, culpamos aquele que nos ajuda por nossa situação dolorosa. Assim, se você estiver livre da dor, tem que ter tirado o meu estado de felicidade de mim sem devolvê-lo, deixando-me sozinho em meu sofrimento.
como a dolorosamente familiar lei do ego declara. Pois inimigos não dão voluntariamente um ao outro e nem buscariam compartilhar as coisas que valorizam. Assim, a doença realmente nos mantém separados, reforçando a decisão da mente de ser separada. A causa da dor é a separação, não o corpo, que é apenas o seu efeito. Apenas voltando nossa atenção para a mente doente, poderemos ser curados, reconhecendo que somos um no sofrimento, assim como somos um na cura. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Então, é isso. A doença dá ao corpo o poder final, mais uma vez. A doença dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente, que ela não pode superar. Jesus fala aqui da projeção do pensamento original de doença da mente sobre o corpo. Como vimos, na lição anterior, um corpo doente estabelece sem sombra de dúvida que o pensamento de separação e o corpo são reais e, portanto, Deus não é real. Assim, um corpo doente protege o pensamento da doença, mantendo a mente em uma prisão solitária. A dor enraiza solidamente minha atenção no corpo e o pensamento de ter uma mente, sem falar em um tomador de decisões, está tão distante da minha experiência que até mesmo concebê-lo é impossível. Tudo o que importa é que minhas necessidades corporais sejam atendidas. Satisfação do prazer ou evitação da dor. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. Isso é assim porque a cura acontece na mente que está fora do tempo e espaço e, portanto, fora do corpo. O corpo e a doença física especificamente são cortinas de fumaça escondendo a mente transmundana, que é a fonte da doença no corpo. Um golinho, gente. Então, olha isso, gente. É impossível que alguém seja curado sozinho. Isso só faz sentido quando percebemos que a doença é uma crença na separação. A cura desfaz essa crença quando escolhemos Jesus em vez do ego. Como sempre em um curso em milagres, nada escrito aqui será compreensível se você relacioná-lo à sua experiência no mundo. Em vez disso, você é solicitado por Jesus a relacionar sua experiência à sua mente, não ao contrário. É, portanto, melhor não abordar esse curso em termos da sua experiência física, pois a cura não é do corpo. Ser curado sozinho reflete o faltoso sistema de pensamento da mente de separação e solidão, que é desfeito conforme a cura restaura a consciência, nossa unicidade inerente como Filho de Deus. Não podemos ser curados sozinhos porque não estamos sozinhos. Como diz essa passagem do capítulo 13, que o louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja
um junto com o seu próprio filho. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós, por si mesmo, pode sequer imaginar. Esse é o fulgor da cura, resplandecente com a luz de Cristo, o Filho único de Deus. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada. Mas a cura é a própria decisão do ser uno novamente e de aceitar o seu próprio ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Quando me uno a Jesus, também me uno à memória da minha identidade e a de todos como Cristo, nosso verdadeiro ser. A cura nos eleva acima do campo de batalha do sonho, de onde olhamos para as figuras, algumas das quais podem estar doentes, uma pode inclusive ser a pessoa que penso ser eu mesmo. A gente olha para as figuras que parecem estar doentes, né? Estando fora do sonho, me lembro da unicidade do Filho de Deus. E sem separação não pode haver pensamento de doença. Portanto, a aparência de um corpo doente tem que ser ilusória, porque vem da ilusão de que sou separado de Deus. No entanto, se já sou unido ao seu amor por virtude de estar com Jesus, toda coisa do ego é inventada, permitindo-nos lembrar da coisa toda. Assim, lemos no texto. Capítulo 11. A cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, cuja mensagem é a integridade. Ele te capacitará a ir muito além da cura que empreenderias, pois ao lado da tua pequena disponibilidade para tornar íntegro, ele depositará a sua própria vontade completa e fará com que a tua seja íntegra. Então é uma pequena disponibilidade só que ele pede nossa, uma pequena disponibilidade de nos tornar íntegro, e ele depositará toda a sua própria vontade que é completa e fará com que a nossa vontade que a nossa disponibilidade seja íntegra. Entende? Então, é uma pequenininha disponibilidade da nossa parte e ele faz o resto. O Espírito Santo faz o resto. Essa é a essência da prática de um curso em milagres. Dar um passo atrás com Jesus e olhar para o que você acredita que está causando o seu desconforto. Olho para aquilo porque eu acreditava que era aquilo a causa do meu desconforto, né? Assim você vai olhar para o mundo de forma diferente e os efeitos da raiva, transtorno e ânsia pelo especialismo se vão. Então tá nesse parágrafo aqui do professor Ken, tá a experiência que eu contei para vocês com a minha filha, né? Porque na verdade isso não é separado, é tudo a mesma coisa, é a mesma projeção da culpa. Só que quando eu projeto culpa nos outros, nos relacionamentos, nas outras pessoas, e a gente entra em conflito. Ou eu projeto a culpa no meu próprio corpo e aí se torna doença. Mas tudo é a mesma coisa, gente. Tudo é uma defesa contra a verdade. Tudo que você vai ver agora são figuras doentes, ao perceber que a verdade está fora do sonho. Então, se a gente vai acima do campo de batalha com Jesus, a gente vê que são figuras doentes. Quando perceber que a verdade está fora do sonho,
na totalidade e unicidade do Filho de Deus. Na doença, o ser, com S maiúsculo, nosso verdadeiro ser, parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá a vida. No instante ontológico em que acreditamos termos nos separado de Deus, também acreditamos ter desmembrado o ser de Cristo. Sim, a gente acha que se dividiu em bilhões de seres diferentes, de consciências diferentes, né? É outra forma de dizer que crucificamos o Filho de Deus por acreditarmos que ele poderia ser separado em fragmentos. Ou como Jesus fala às vezes, né? O que fizemos do Filho de Deus, né? Não pode ser real, né? A gente não pode ter mudado a realidade do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus continua sendo como Deus criou. E então a gente acredita, né? É outra forma de dizer que crucificamos Cristo, né? Por acreditar que ele podia ser separado, ele se dividir, ele se separar. E o professor Ken colocou essa passagem do capítulo 18 que diz: Tu que acreditas que Deus é medo, fizeste apenas uma substituição. Ela tomou muitas formas porque foi a substituição da verdade pela ilusão, da totalidade pela fragmentação. Ela veio a ser tão partida, subdividida e de novo dividida vezes e mais vezes, conforme o professor tinha falado antes na evolução da ideia de ego, né? Então ela veio a ser tão partida, subdividida, de novo dividida vezes e mais vezes, que agora é quase impossível perceber que alguma vez foi uma só e que ainda é o que era. Esse único erro que trouxe a verdade à ilusão, a infinidade ao tempo e a vida à morte, foi tudo o que jamais fizeste. Todo o teu mundo se baseia nele. Tudo que vês reflete isso, e cada relacionamento especial que jamais tiveste é parte disso. As boas novas, professor Kenneth nos traz, é que nós estávamos errados. Nosso ser nunca deixou a nossa fonte. Podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. Volta-te para a nobre calma do lado de dentro, onde em quietude santa habita o Deus vivo que nunca deixaste e que nunca te deixou. Voltando para a lição, então na doença o ser parece estar desmembrado, né? Parece que a gente dividiu o Cristo em bilhões de consciências. E sem a unidade que lhe dá a vida, que seria Deus, né? Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A cura acontece quando você pede ajuda a Jesus, dando um passo para fora do sonho, para olhar de volta para as figuras. Corpos são figuras. Então a gente olha para as figuras para perceber que você literalmente está olhando para um sonho, ou melhor ainda, uma alucinação cujas figuras caminham por aí, vivem e morrem. Isso é uma passagem do capítulo 20, gente, que o professor Kenneth trouxe aqui. Uma das figuras é a pessoa que você pensou que era o seu ser. Um ser que você agora percebe que reside na parte tomadora de decisões da sua mente. O local da cura. Vou repetir essa frase, certo?
Uma das figuras que a gente vê nessa alucinação, quando a gente se vê de fora do sonho junto com Jesus, quando a gente está lá na plateia assistindo a peça lá, e Jesus do nosso lado, uma das figuras é a pessoa que você pensou que era o seu ser, seu corpo, personalidade, nome, endereço, CPF. Um ser que você agora percebe que reside na parte tomadora de decisões da sua mente. Porque a parte tomadora de decisões da sua mente que fez esse personagem. E lá, nesse tomador de decisões, é o local da cura. O corpo e, portanto, o pensamento de separação não tem poder aqui. Ele é um fantoche. E não pode atacar a unicidade universal do Filho de Deus. Em outras palavras, a separação não teve efeitos de forma alguma. A gente só acreditou que teve. O ego nos contou que teve e a gente, no tomador de decisões, escolheu acreditar no ego, né? Esse é o princípio da expiação, que leva de volta à unicidade que nunca realmente deixamos. Com seu propósito alcançado, a cura gentilmente se dissolve de volta em sua fonte. O amor de Deus. Curadores existem. Aqui é uma passagem do... Ai, gente, se esqueci. Eu se esqueci que parte é essa. Nossa, que feio. Agora eu vou ter que dizer pra vocês, tá? Porque eu também tô ensinando pra aprender, né, gente? Então, quando acontece alguma coisa que eu fico em dúvida, é na hora da aula que a gente tem que tirar as dúvidas, né? Não é? Não é depois. Vamos ver. Canção da oração, claro, só podia ser. Canção da oração. É que o professor Kenneth não falou aqui. E eu fiquei confusa. Essa parte é da canção da oração, então. Curadores existem, pois são os filhos de Deus que reconheceram a sua fonte e compreenderam que tudo o que a sua fonte cria é um com eles. Esse é um remédio que traz um alívio que não pode falhar. Ele permanecerá para abençoar por toda a eternidade. Ele não cura em parte, mas integralmente e para sempre. Agora, a causa de todas as enfermidades foi revelada exatamente como é. E nesse lugar, agora está escrita a palavra santa de Deus. A doença e a separação têm que ser curadas pelo amor e pela união. A doença e a separação têm que ser curadas pelo amor e pela união. Nada mais pode curar, assim como Deus determinou que fosse a cura. Sem Ele não há cura, pois não há amor. Aqui a gente volta para o parágrafo 4 da lição. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade. E sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. Nada na realidade foi mudado, mas não somos solicitados a negar qualquer nível de experiência aqui, para deixarmos cair nossas roupas de individualidade e pularmos para o céu diretamente. Não é assim. Só precisamos olhar através das lentes diferentes para o que pensamos ser tão importante. Assim, comparando a vida de separação do ego
a doença. Com o princípio de expiação, que a separação nunca aconteceu realmente, chegamos à conclusão de que Jesus oferece, perto do final do texto, lá no capítulo 31, ele diz: como é simples a salvação. Gente, eu estava lendo isso hoje, lá no capítulo 31, que fala da gente escolher de novo. Vou escolher outra vez a seção 8 do capítulo 31. Mas tá, não vou colocar mais um, senão vai ficar muito longo. Como é simples a salvação. Tudo o que ela diz é que o que nunca foi verdadeiro não é verdadeiro agora e nunca será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. Como é simples a salvação. Como é simples e adorável, o professor Kenneth colocou aqui. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. É aquilo, né? Quando a gente está na cena, sentiu transtornado, sentiu um incômodo, um leve incômodo que seja, primeiro de tudo é reconhecer que aquela cena é falsa. Primeira coisa. Reconhecer que tudo que o olho vê é uma interpretação. Então, não tem nada a ver com a verdade. Assim, a cura que nunca foi necessária à verdade tem que demonstrar que a doença não é real. Então, na verdade, não existe cura, porque não existe doença na realidade, né? Olhar com Jesus para nossos egos é um dos temas-chave num curso em milagres. O cerne do perdão. Ele explica que o milagre estabelece que nós sonhamos um sonho, cujo conteúdo não é real. Gente, quando eu saio do meu quartinho lá e venho para outros lugares assim, né? Tudo me chama atenção. Tudo que é barulho me chama atenção. Então, o conteúdo do sonho não é real. Nós olhamos claramente para nossas experiências e as dos outros e percebemos que isso é parte de um sonho no qual nada é verdadeiro. Nem o barulho dessa moto ensurdecedora que está me incomodando. No entanto, não vou saber que é um sonho a menos que olhe para ele, o que não posso fazer a menos que tenha escolhido o guia para a visão. Se eu continuar escolhendo o mesmo professor, eu vou continuar enxergando as mesmas ilusões. Mas se eu estou aqui disposta nesse curso, é porque eu estou disposta a ver algo diferente. Certo? Então, eu tenho que escolher um guia diferente para ver diferente. Mas é claro que essa nova visão, ela não é vista com os olhos do corpo, é vista com a mente. No entanto, nossos olhos se acostumaram com a escuridão das ilusões, é isso. Então é preciso tempo dentro do sonho ilusório para permitir que nossos medos diminuam o suficiente para que possamos ver com a mente. Então a gente precisa de prática, é isso? Porque dentro do sonho ilusório a gente vai precisar de tempo para desacostumar a ficar olhando ilusões com os olhos do corpo, né? E é aos pouquinhos que o nosso medo vai se desfazendo, vai diminuindo o suficiente, né?
Lembre-se dessa passagem inspirada na alegoria de Platão sobre os prisioneiros acorrentados em uma caverna de escuridão. A gente já viu isso mais no início do livro de exercícios, né? E para quem não conhece ainda a alegoria de Platão, vale a pena pesquisar no Google e ver, porque essa passagem da alegoria de Platão é perfeita para os estudantes de um curso em milagres compreender melhor o que o curso ensina. Olha só, capítulo 20. Prisioneiros, amarrados a pesadas correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão, que não se lembram da luz. Não pulam de alegria no instante em que são libertados. Leva tempo para que compreendam o que é a liberdade. O conforto da presença de Jesus ao nosso lado provê a gentileza da cura, abrindo lentamente nossos olhos, por tanto tempo mantidos fechados. Então, tá tudo certo. É o tempo que a gente precisa para se desfazer do medo. Às vezes a gente quer ver na forma uma cura instantânea, né? É isso que a gente às vezes quer. Mas inclusive tem uma parte, não sei se é na parte da psicoterapia, gente, acho que fala que muitas vezes se a pessoa atinge a cura num momento em que ela não estava pronta para isso, pode ser muito pior. Eu vou ver se eu trago essa parte para vocês. Isso se o professor Kenneth não trouxer antes. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contrassonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Então, a verdade no céu não conhece nada sobre doença e, portanto, nada sobre cura, que a gente já tinha falado. Lembre-se da declaração anterior no livro de exercícios de que Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Não julga, não condena, portanto não perdoa. Não perdoa, não condena, portanto não julga, né? Entendeu? O perdão e a cura meramente desfazem um pensamento equivocado que nunca esteve realmente lá. É por isso que Jesus descreve a cura como um contrassonho e em outro trecho chama o perdão de ilusão final. Sim, porque no céu não há necessidade de perdão, né? Então o perdão é uma ilusão final, a última ilusão que a gente precisa aqui. Chama de ilusão final ou de ficção feliz, pois ele perdoa o que nunca aconteceu, né? Então, esclarecimento de termos, né? Onde fala sobre o que é o perdão. O perdão é para Deus e vai em direção a Deus, mas não é dele. É impossível pensar em qualquer coisa que ele tenha criado que pudesse precisar de perdão. O perdão é então uma ilusão, mas devido ao seu propósito, que é o do Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as outras ilusões, conduz para longe do erro e não em direção a ele. Da mesma forma, a cura é uma ilusão porque cura o que nunca esteve doente. Aqui novamente vemos a equação de cura com perdão e o mundo real, contrabalançando a equação do pecado de separação com a doença e o mundo. E a seguinte linha adorável expressa esse pensamento: o sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que nunca pecaste. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi,
A cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Então, o processo é sempre o mesmo. Nós usamos palavras diferentes, alcançar um mundo real, percepção verdadeira, perdão, cura, milagre, porque o pensamento de separação assume formas diferentes. Ataque, doença, crença no corpo. No entanto, só existe um problema e uma solução. Uma ilusão corrigindo outra. É aquilo que eu estava falando para vocês antes. Eu estava dando o exemplo lá da minha filha, né? Da projeção da culpa nos outros e, portanto, nos relacionamentos especiais, né? Ou a projeção no próprio corpo em forma de doença. Tudo é a mesma coisa, né? Além disso, assim como o perdão e a cura, Jesus também é uma ilusão. Nossa, agora os cristãos vão ter um chilique. Gente, não sou eu que tô falando, eu tô lendo tudo aqui. Eu tô lendo o que tá escrito num curso em milagres, tá bom? Esclarecimento de termos de um curso em milagres. O homem era uma ilusão, pois parecia um ser separado, caminhando por si mesmo, dentro de um corpo que aparentava manter o seu ser separado do ser, com S maiúsculo, como fazem todas as ilusões. Então, Jesus é apenas uma forma, uma figura entre muitas, respondendo à nossa necessidade de salvação em uma forma que podemos aceitar e reconhecer. A resposta ao estado imaginado de separação que os sonhos teceram. Mais uma passagem do esclarecimento de termos. Ajudantes te são enviados de várias formas, embora sobre o altar todos sejam um. Além de cada um, há um pensamento de Deus e isso nunca vai mudar. Mas eles têm nomes que diferem temporariamente, pois o tempo necessita de símbolos, sendo irreal em si mesmo. Ele, Jesus, é o único ajudante de Deus? De fato, não. Pois Cristo toma muitas formas com nomes diferentes, até que a sua unicidade possa ser reconhecida. Mas Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre o amor de Deus. Não precisas de outra. Como estudantes de um curso em milagres, é importante reconhecer que essas ajudas, perdão, cura, Jesus, são apenas reflexos da verdade. Ilusões simbólicas que corrigem as ilusões de culpa, doença e separação do ego. Como Jesus nos lembra no terceiro obstáculo à paz, falando da ideia de morte. Lembra-te então que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam. Cura, perdão e Jesus refletem a verdade da nossa unicidade e nos levam de volta a ela, no entanto. De novo, essas vírgulas. Cura, perdão e Jesus refletem a verdade da nossa unicidade e nos levam de volta a ela, a unicidade, né? No entanto,
é importante nos lembrarmos de que é a fonte que queremos, não os seus símbolos. Todos esses símbolos são tão símbolos quanto palavras, que Jesus nos ensina no Curso em Milagres, que palavras são símbolos de símbolos, portanto, duplamente afastados da verdade. Então, símbolo, a gente tem que buscar apenas o que está representando, que na verdade é o conteúdo, não a forma, né? Mas não penses, vamos voltar na lição, porque também, de novo, tá? Ficou muito longe da lição. O professor Kennedy comentou bastante, trouxe bastante texto. Então, tá falando aqui que o perdão, né, não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, e a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram, né? Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi. E aí agora ele diz que, mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo, o ego, né, passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. Porque a gente dá poder para aquilo que a gente acredita, né? E a gente vê aquilo que a gente escolhe. A gente vê o que a gente escolhe ver. Ainda que a cura seja uma ilusão, então quer dizer, resumindo, ainda que a cura seja uma ilusão, não deveríamos pensar que somos indignos dela, nem acreditar em nossa arrogância que queremos pular além dela para a verdade direto, né? Sair daqui do sonho direto para o céu. Enquanto acreditarmos que estamos aqui, vamos acreditar que o ego triunfou. Assim, o anticristo, né, o ego, passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. Enquanto nossas necessidades corporais nos pressionarem, o mundo será real. O que significa que acreditamos que o ego e seus ídolos de especialismo triunfou sobre Deus e Cristo. Jesus não está nos pedindo para negar o que acreditamos, mas para corrigirmos isso para que possa ser desfeito. Sabe? Não está pedindo para a gente negar o que a gente vê aqui, o mundo, o corpo. Não é isso que ele pede, né? Mas ele pede que a gente tome consciência de que se isso aqui é ilusão, a gente não quer mais. A gente quer a verdade. Essa é a pequena disponibilidade que ele fala tanto, né? Mas a gente não precisa negar. Não, eu tô vendo isso aqui. Acredito que eu tô vendo isso aqui. Acredito que eu estou aqui, que eu sou um corpo, que eu sou um indivíduo separado. Mas eu não quero mais ver essa ilusão. Eu quero ver a verdade sobre mim. E muitos estudantes de um curso em milagres acabam chegando aqui porque... E aí se lembram que lá atrás, no tempo, pensou, eu não aceito mais isso aqui como o meu ser. Eu quero encontrar o meu verdadeiro ser, voltar para a minha essência, que é quem eu sou verdadeiramente, porque já teve vislumbres do seu verdadeiro ser, que é num lugar total de paz, de alegria, de contentamento. Todos nós já tivemos esse vislumbre. E aí, de tanto ter os contrastes depois, chega um tempo que cai uma ficha que diz, ei, peraí, eu não posso ser isso. Então, vai parecer que é mais poderoso que Cristo, que o ego é mais poderoso que Cristo, que a verdade é isso aqui que o olho do corpo vê. E a gente só consegue sair disso quando a gente tiver essa pequena disponibilidade de
acreditar que a gente não pode ser isso aqui, que a gente quer mudar. A gente quer enxergar a verdade por trás disso tudo. Aí Jesus pode fazer a parte dele. O Espírito Santo pode fazer a parte dele de desfazer, de corrigir esses equívocos da nossa mente, né? Então, o anticristo, de novo, o ego, né, tem poder apenas porque nós investimos crença nele, tornando nossos sonhos insanos reais para nós, nos quais o impossível aconteceu, a separação, né? E um ídolo se tornou Deus. E aqui ele coloca essa passagem, o professor Kenneth coloca essa passagem do capítulo 29, que diz que um ídolo é estabelecido pela crença. E quando ela é retirada, o ídolo morre. Isso é o anticristo. A estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Quanto absurdo se a gente for parar para olhar para isso, né? Que estranha essa ideia de a gente acreditar que tem um poder além da onipotência, além de Deus tem o mal. Um lugar além do infinito, que planeta Terra, ou planetas, ou, né, o que a gente acredita de universo, né? Tempo. A gente acreditar que tem um tempo que pode transcender o que é eterno. Aqui, o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, e esse lugar e esse tempo, e eles moldam um mundo onde o impossível aconteceu. Aqui o que não morre, vem para morrer. O que tudo abrange, vem a sofrer perda. O que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo, né? O eterno. Aqui o imutável muda. A paz de Deus, para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer dor e finalmente morrer. Que sonho mais insano! Ai! O corpo parece ser mais sólido e mais estável do que a mente. E o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Tornar a si mesmo real é o propósito que o ego dá ao seu sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, expressando-se como o propósito que ele dá, a aparente realidade do mundo físico e do corpo, especificamente nesse caso a doença. Assim, a doença realmente prova a realidade do corpo, causada por um agente externo que também é considerado real. A mente poderosa é assim relegada à impotência. E finalmente, à inexistência. A mente poderosa, né? Relegada à impotência e finalmente à inexistência, porque a gente esqueceu que a gente é mente, então o que a gente esqueceu não existe. O que a gente esqueceu parece não existir. Se não existe mente, como poderíamos escolher contra o ego? Ele permanece livre. Sim, se não existe mente, não existe tomador de decisões. Se não existe tomador de decisões, como que eu posso escolher contra o ego? E a favor do Espírito Santo. Ele permanece livre para existir dentro do seu sonho amedrontador.
protegido da ameaça do poder da mente de escolher a realidade do amor. O próximo parágrafo começa com a equação de perdão, o mundo real e a cura. Termos que são usados como sinônimos virtuais nessa lição. Então, aqui no parágrafo 7 da lição, da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá a ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantém-os diante da simples verdade. Manter a doença diante da simples verdade descreve uma defesa do ego. Escolher estar doente ou zangado, agarrar-se aos julgamentos que tornam o pecado real, agarrar-se aos julgamentos que mantêm a crença na separação. Acredita que o irmão é uma outra coisa diferente de mim. Então, escolher estar doente, zangado, se agarrar aos julgamentos que tornam o pecado real, vem quando experimentamos a presença de Jesus e o amor de Deus. Sim, o que ele está dizendo aqui? Que escolher, a disponibilidade de escolher de novo, de escolher por Jesus, pelo Espírito Santo, pela correção, pela expiação, vem com esse contraste. A gente experimenta esse contraste de estar doente, de estar zangado, de se agarrar a julgamento, e a gente desiste. Porque quando a gente experimenta a presença de Jesus e do amor de Deus, a gente vê o contraste. Então a gente desiste do que nunca foi para lembrar do que nunca deixou de ser, né? O medo da dissolução do nosso ser especial diante da presença do amor nos faz buscar abrigo nos braços dirigidos pela culpa do ego. Pois uma vez que o medo surge, também surge a necessidade de nos defendermos. Nós vimos como a doença é uma das defesas primárias do ego contra a verdade. E o mundo real de perdão do Espírito Santo é bloqueado pelas nossas fantasias de pecado e doença. A verdade, então, tem que esperar que nossa cura volte do mundo doente da ilusão. A verdade espera que a gente escolha por ela, né? Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas. E as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A causa do sofrimento e da raiva é a decisão de ser culpado. Quando mudamos a decisão por segurarmos a mão de Jesus em vez da do ego, a causa se vai, o que significa que o efeito se vai também. Se o efeito desapareceu, não pode ter sido real, pois o ego diz que os efeitos são eternos. Nós temos a ilusão de que eles vão embora, mas enquanto a causa da culpa permanecer em nossas mentes, seu efeito pecaminoso estará presente de uma forma ou de outra. Parecerá que ainda continua a estar presente, né? Como diz aqui no capítulo 19. Mas enquanto a culpa permanecer atraente, a mente vai sofrer e não vai abandonar a ideia do pecado, pois a culpa ainda chama e a mente a ouve e anseia por ela, fazendo de si mesma uma presa voluntária ao seu apelo doentio. Então,
As leis de doença e cura do corpo são transcendidas ao retirarmos a crença no sistema de pensamento de pecado, colocando-o sob a lei de perdão da mente, que é a única coisa que cura. E Jesus diz aqui, a cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. E essa é uma declaração de que a separação de Deus nunca aconteceu. É a declaração de Jesus de que a separação de Deus nunca aconteceu. Então a cura é liberdade e demonstra que os sonhos, por mais reais que pareçam ser, não podem prevalecer contra a verdade de Deus. Então essa é uma declaração de que a separação de Deus nunca aconteceu. O princípio da expiação, refletido pela cura, perdão e a percepção do mundo real, que é o que a gente ainda vai ter aqui antes do último passo que é dado por Deus para que a gente volte para o céu. Volte à consciência do céu, né? Porque a gente nunca saiu de lá de verdade. Se, portanto, a separação é uma ilusão, os aprisionantes sonhos de raiva, doença e julgamento do ego também têm que ser ilusórios, sem efeito sobre nossa liberdade. E Jesus nos oferece essas reconfortantes palavras da verdade, no capítulo 10. Não és livre para desistir da liberdade. Ai, crianças de Deus, não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Assim como Deus disse, não é possível ser separado, mas pode acreditar que sim, mas não pode ser separado, não é livre para decidir isso. Não é esse o nosso livre-arbítrio, não. Portanto, na verdade, em última instância, a gente nem tem livre-arbítrio. Porque quando Deus nos criou, Ele já nos criou com essa proteção de que o imutável não podia ser mudado por nada. Nem pela crença de que pudesse, né? Não podes fazer o que não foi intenção de Deus. Porque o que não foi a intenção de Deus não acontece. Meus queridos, nós fizemos 7 páginas da lição e eu vou deixar 7 restantes para o próximo vídeo, tá bom? Então continuem aqui comigo. Gratidão por ter estado comigo até aqui, por escolher estar aqui com todos nós em unicidade, para que a gente possa voltar todos juntos para o nosso verdadeiro e único ser. Até o próximo vídeo. Até já já!